para finalizar, saber uma coisa um tema que está rondando a gente muito, né? Dos bilionários, do Lehman, né? Da Ambev, da Americanas. A gente tem risco de ver mais empresas desse tamanho mostrarem ali as suas dívidas em bilhões, e o que isso impacta para a gente aqui no final, porque muita gente fala, mas é privado isso aí é da empresa com a empresa ali, né? Mas e as pessoas todas contratadas e todos os fornecedores, né? Além disso, aonde isso impacta, e você acredita, Ju, que existam mais empresas com essas dívidas bilionárias pelo Brasil que estão sendo reveladas agora? A gente teve o caso da Marisa também, né? De 600 milhões, né? Como é que você vê toda essa movimentação no mercado? E uma coincidência, né? Entrou o governo do Lula, começou a aparecer tudo, né? Dessas empresas. Bom, a primeira coisa, eu acho que é explicar por que isso acontece atualmente. O capitalismo, ele passa por várias fases, e a fase do capitalismo, que a gente chama de financeira, que a gente vive desde da globalização financeira e da generalização do neoliberalismo a partir dos anos 90, ela é como se tivesse uma nova fração burguesa como agente dominante. Não é nenhum juízo de moral aqui, não é que antes era bom e agora é ruim, mas vou explicar como é que era antes. Anteriormente, inclusive quando as Americanas foram criadas, elas foram criadas, né, por pessoas que tinham ali uma expertise, né, vinham lá, tinham a lojinha dos irmãos do bairro, lá, criaram uma rede de varejo e ela foi crescendo. Antigamente existiam hospitais que tinham sido criados, 2 irmãos médicos trabalharam e construíram um hospital e hoje tem uma grande rede hospitalar. Ou as empresas de petróleo, né, as originárias lá que surgiram de pequenos empreendimentos de quem era conhecedor do ramo e foi criar grandes conglomerados. Esse tipo de capitalismo era o capitalismo que a gente chamava de industrial ou produtivo, que ele se baseava, sobretudo, na produção. O lucro se dava na produção, né, em você produzir através do trabalho humano vivo, né, que, como Marx diria, tudo que agrega valor, a única mercadoria que agrega valor, produzir uma nova mercadoria, e essa mercadoria ter mais valor do que os insumos e o trabalho originalmente empregados na produção, e a diferença entre a produção e a venda dessa mercadoria é o lucro do capitalista. Acontece que essa fração da burguesia foi, em alguma medida, derrotada com o avanço da financiarização. E hoje não é mais o setor bancário, inclusive, os bancos comerciais, a fração hegemônica, nem a burguesia produtiva industrial, mas é uma nova fração da burguesia, que são os fundos de investimento, né, os investidores institucionais. E esses caras não têm hospital. O que eles têm, por exemplo, é um grande fundo de investimento que não sabe nada sobre saúde, mas que aloca o capital num hospital e passa a gerir atividades hospitalares. Ou hoje, quem é gaúcho sabe que a Companhia de Energia Elétrica foi privatizada no Rio Grande do Sul. Ela não foi trocada de pública para o controle de uma empresa privada com expertise em eletricidade. Ela foi comprada por um fundo de investimento que não sabe nada sobre energia elétrica. Inclusive, esse fundo não tem nenhuma atividade fim. Ele terceiriza todas as atividades fins porque ele não sabe sobre energia elétrica. A refinaria que foi privatizada da Petrobras não foi privatizada para uma Shell, ela foi privatizada para um fundo de investimento da Arábia Saudita. Isso que pauta o capitalismo. E o fundo de investimento não quer saber se eu tenho que investir no futuro para continuar tendo lucro, porque ele quer lucro agora, porque daqui a pouco ele retira as ações daquele hospital e tudo bem se o hospital vai falir daqui para frente. Não importa se ele vai ampliar a ala para leitos de Covid, importa o retorno do lucro no prazo mais curto possível. É o que fazem com a Petrobras hoje. Não importa se a gente vai acabar com todos os barris de petróleo, importa o lucro hoje. O que isso tem a ver com as americanas? As americanas foram tomadas por essa lógica. E sabe o que é mais surpreendente? As americanas não tinham problema financeiro. Isso me surpreendeu muito. Ela chegou no momento que ela tinha 0-0. Isso é muito surpreendente. A receita dela era igual aos seus gastos. Ela não estava falindo, ela não devia nada.
Só que uma empresa não pode não ser altamente rentável para vender ações muito caras na bolsa, para poder distribuir muitos dividendos para os seus acionistas. Até porque, olha a mágica do lance, os CEOs dessas empresas recebem em ações. Então, eles são cooptados por essa lógica. Eles não querem fazer as americanas ampliar a sua presença no Brasil. Eles querem fazer as ações subirem para poder render lucro, e eles são remunerados através do lucro e do preço das ações. Então, a manobra contábil que eles fizeram não foi para tirar as americanas do buraco. Não é que ela devia 60 milhões e aí passou a fazer manobra contábil para não aparecer. Ela não devia nada. Mas ela fez esse processo artificial para insuflar o valor das ações. E agora ela deve rios de dinheiro, que quem vai ser penalizado provavelmente são os trabalhadores, que embora nos processos de recuperação tenham prioridade, no fim a gente sabe, dificilmente são pagos. Então, olha a lógica do capitalismo. Você não pode mais ter uma empresa que renda algo normal, tipo, não tenha prejuízo, consiga distribuir um pouquinho de lucro, você tem que ter uma empresa super lucrativa. E isso envolve, inclusive, uma rede de corrupção privada, que é coisa que se fala muito pouco, que são as empresas de auditoria. Como que a Price auditou e aprovou as contas das americanas? Como que a Price aprovou sistematicamente as contas da Petrobras, por exemplo, num período que tinha também desvio de recursos nos balanços? Porque é uma compra dessas empresas que não vão ser punidas. Porque alguém ouve falar da Price? Se ela vai ser punida pelo selo de entrega que ela deu para aquele cara fudido que comprou ações das americanas, porque os executivos sabiam, uma semana antes, começaram a vender ações da empresa. E aquele cara que comprou vai ser ressarcido porque ele foi enganado por um selo de bom pagador que uma agência de classificação de risco e auditoria auditou? Não. Então, é um processo muito profundo e se resolve como? Com regulamentação do sistema financeiro e bancário. Isso o Estado tem que ter uma presença fundamental. Você não vê isso acontecer na China, mas você vê isso acontecer nos Estados Unidos, porque o controle do sistema financeiro na China é estatal. O Estado, a CVM, tem que atuar de forma a zelar que essas empresas não sejam corruptas, porque corrupção não é só apropriação indébita de dinheiro físico, mas é também você ganhar sob a falta de informação de outras pessoas a partir de um balanço equivocado. É possível que muito mais empresas estejam nessa situação. É muito possível, porque elas precisam responder a essa lógica. E é impossível que tenha tanta empresa gerando lucro num mercado consumidor tão dirimido quanto está no Brasil. Provavelmente muita coisa a gente vai assistir ainda nos próximos capítulos. Ju, você chegou a assistir, ouviu alguns trechos da entrevista ontem do Campos Neto no Roda Viva? Sim, eu tive esse desprazer. Porque muita gente ali, né, falando, um programa gravado, um programa que, né, teve uma bancada totalmente enviesada ali para o mercado, né? Você não teve, podia ter você, podia ter o André Roncalha, podia ter, sabe, pessoas que realmente teriam um debate, que não teve um debate ali, né? O que você achou das falas do Campos Neto, né, o presidente do Banco Central, que o Lula vem batendo há bastante tempo, desde que está dentro do cargo, com juros muito altos, que na primeira resposta já falou que está do lado do Lula, está do lado dele e tudo mais. Me fala um pouco do seu olhar, assim, e que pergunta que ficou faltando ali, Ju, para ser feita para o Campos Neto ontem no Roda Viva? Eu acho que uma coisa foi importante, porque embora, né, a bancada seja toda bastante amiga do tema, da perspectiva econômica que traz o Campos Neto, ele foi, em alguma medida, enquadrado do ponto de vista de Campos Neto. Você precisa dar uma certa explicação para a sociedade. Ainda que a disputa que a mídia, a direita e os agentes de mercado façam é tentar, a partir dessa entrevista, caracterizar o Campos Neto e o Banco Central como o reino da técnica, né, o sagrado mercado, enquanto o Lula, né, vive ali o reino da política, portanto, do alto interesse, do populismo, da irresponsabilidade fiscal e qualquer outra característica pejorativa. Mas, de alguma forma, ele foi colocado para o debate. E eu acho que é importante saudar a força que teve a presença bastante ousada do Lula
nesse momento, encarando um tema que não só ele está relativamente sozinho na equipe econômica, na equipe de governo, de forma geral, quanto é um tema que nem contava, por exemplo, no programa de governo. Né? O Lula não falou sobre reverter a autonomia do Banco Central na campanha, mas foi ao identificar a forma com que o Banco Central se colocou como um agente da oposição, né, construindo os requisitos e as justificativas artificiais para a manutenção da taxa básica de juros elevada, porque o Copom se baseia numa coisa chamada expectativas de inflação, que é coletada por vários agentes do mercado financeiro, toda segunda-feira no Boletim Focus. O agente que mais desviou para cima a expectativa de inflação foi justamente o Banco Central, em cálculos que ninguém entendeu muito bem ali, são cálculos de longo prazo, que levam em consideração preços administrados. Portanto, o BC, o Banco Central, fabrica uma expectativa descabida de inflação e com essa justificativa de inflação, baseado nos seus próprios cálculos, com bastante subjetividade, fabrica a necessidade de manter os juros altos. O Lula ter colocado o Campos Neto contra a parede faz com que hoje, agora, esse se torne um tema da sociedade, ele tenha que, em alguma medida, explicar, ainda que ele tenha feito isso ali num acordo. Mas uma entrevista ontem, né, que foi feita ali para agraciar o mercado, né, César? Você chegou a assistir a entrevista? Sim. Teve esse desprazer? Tive, mano. Cara, eu até preciso ser honesto. A Vera Magalhães me segue aí nas internets. Enfim, eu acho que durante o bolsonarismo ali teve momentos em que ela foi atacada e o campo progressista se solidarizou com ela. E agora me parece que, entendeu? Não aprendeu muito. É óbvio que aquilo foi um jogo de comadre. É óbvio, Bessi, que em qualquer processo legítimo de jornalismo, a primeira pergunta era: o senhor não acha que ter qualquer quantia em paraíso fiscal é no mínimo complicado para alguém que é uma autoridade monetária do país? O senhor não acha que é complicado participar de grupos de WhatsApp bolsonarista? O senhor não acha que é complicado? Enfim, e botar ele na fogueira, meu irmão. Porque senão é o quê? Assessoria de imprensa. O senhor não acha que é complicado que o senhor pergunte para o senhor André Esteves, que é dono do BTG Pactual, qual taxa de juros o senhor deve praticar e, em seguida, meter essa de que o banco é autônomo, o Bacen é autônomo? Que parada é essa, meu compadre? Tá entendendo? É autônomo do quê? Se você liga o maior banqueiro do país perguntando qual é a taxa de juros adequada a ser praticada. Eu acho que o César já apontou. Eu acho que faltaram dois conjuntos de perguntas. Uma, eu acho que passaria pelo elemento moral, sim. Campos Neto precisa ser enquadrado do ponto de vista das suas ligações explícitas com o bolsonarismo, das suas explicações, ou das suas relações explícitas com a equipe econômica do governo, né? Porque ele não só estava num grupo de WhatsApp com Anderson Torres, Ciro Nogueira, mas com Sachira e Paulo Guedes. Portanto, ele não é independente nem do mercado, na medida em que se consulta com o André Esteves, se consulta com o mercado para identificar o nível da taxa de juros, mas também não é independente do governo, agora derrotado, mas que segue organizado em alguma medida, né, nos espaços de oposição, que tem uma política econômica que é uma política econômica caracterizada por baixo crescimento, por arroxo do gasto público e uma política caracterizada por perseguir metas de inflação muito mais decisivamente do que perseguir metas de geração de emprego, meta de crescimento econômico, meta de nível de investimento na economia. Então, acho que essas perguntas morais, né, do ponto de vista do seu comportamento como cidadão, deveriam ter sido colocadas à prova, mas perguntas no campo da teoria macroeconômica. Hoje é bastante empírico, e eu acho bom que a gente tenha uma coisa chamada história. Né? Se, por um lado, a direita liberal tem os seus livros e manuais de macroeconomia, que tece correlações que não fazem sentido na abstração da história, porque a ciência econômica é uma ciência humana, mas a gente tem uma coisa que chama história. E eu quero falar uma coisa muito rapidamente. Em 2020, a taxa básica de juros teve em 2%, a taxa mais baixa da nossa história. E o nível da dívida pública teve o mais elevado. Acontece que, para os economistas liberais, essas duas coisas não poderiam existir concomitantemente. Porque o que eles dizem?
Se a dívida pública está muito alta, então a taxa de juros tem que subir, porque os agentes de mercado passam, quando a dívida pública está elevada, a desconfiar da capacidade de solvência do Estado, né? Passa a haver um risco fiscal e, portanto, exigem prêmios para emprestar dinheiro para o governo, que seriam taxa de juros mais elevada. Bom, essa primeira correlação não aconteceu no ano de 2020, com a taxa mais baixa da nossa história, inclusive rendendo menos que a inflação. Ainda assim, o Tesouro Nacional conseguia se financiar com o setor privado, mostrando que o governo, né, ele não tem problema de financiamento se a taxa de juros cai muito, assim como não existe uma correlação absoluta entre nível da dívida pública e taxa de juros. Além disso, no próprio ano de 2020, até o mês de julho, a gente perigava viver uma deflação. Parece estranho falar isso, né? Mas vários preços estavam caindo, principalmente os preços dos serviços, em função da pandemia. A inflação teve muito baixa, com a taxa de juros a 2%, e ela começou a subir a partir de março de 2021, concomitantemente ao aumento da taxa de juros. A inflação cair. Mas veja, com a mesma taxa de juros de 13,75%, a gente já teve inflação a 7, inflação a 8, inflação a 4, vários níveis de inflação. Inclusive, a inflação está subindo nesse momento, mesmo com a taxa de juros apreciada. O que você perguntar é em que medida que o aumento dos gastos públicos. Voltou. César, pode mandar aí. Tá travando um pouco, Ju, mas tá dando para acompanhar o raciocínio. E eu tô do lado do modem. O chat está em polvorosa dizendo que o gato net do Peçanha tá foda. Tá aqui, tá difícil. Mas tá indo, agora vamos lá, César. É isso. A gente pode conversar um pouco mais, vocês podem perguntar um pouco mais, mas existe uma série de justificativas de por que a taxa de juros é alta, né? E essas justificativas não se sustentam, em grande medida elas fabricam uma realidade econômica, que é a realidade econômica que vai contra o que a gente votou nas eleições presidenciais agora de 2022. Veja, quando a gente vota no Lula, né? A maioria do povo brasileiro votou no Lula não só numa eleição de caráter plebiscitário, não era só porque queria mais democracia e cerceamento do autoritarismo, mas votou no Lula porque o Lula tinha um programa econômico. Esse programa econômico tinha como eixos centrais valorização do salário mínimo, mais gasto para saúde e educação, mais políticas sociais, mais geração de emprego, o que depende do nível de investimento, portanto, depende da taxa básica de juros. Se todas essas ações, que são a concretização das promessas de campanha do Lula, forem identificadas pelo Banco Central, como ele fez na ata do Copom, como risco fiscal, como políticas expansionistas que podem tirar a inflação do controle, ele vai anular qualquer ganho que o governo faça do lado fiscal. Então, o governo faz um conjunto de estímulos para que a economia tenha mais investimento, portanto, gere mais emprego e mais gente empregada, mais gente forçando a curva salarial a subir. E aí o Campos Neto vai lá e coloca um balde de água fria na economia brasileira subindo juros, ou seja, se anulam as duas coisas. E aquilo que é nosso desejo democrático e soberano, que foi o nosso voto depositado nas urnas, passa a não ser mais só prerrogativa de quem a gente elegeu. Passa a ser prerrogativa também do Banco Central. Só que quem elegeu o Campos Neto? Não foi o povo brasileiro. Ou seja, a própria ideia de democracia, no sentido não só da alternância de poder, mas democracia substantiva, como a eleição de um projeto de sociedade, fica comprometido quando o Banco Central resolve jogar contra o projeto do Tesouro Nacional. Só que esse é o projeto do Tesouro Nacional, que é o projeto do governo, que foi eleito pela maioria da população brasileira.